Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal Rei da Glória. Vídeo de hoje, como foco do canal, é referente ao estudo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este vídeo eu irei fazer referente à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, provando textos, provando com a Bíblia, que o Senhor Jesus é sim digno de ser adorado, que o Pai se agrada, que o Filho seja adorado, que Jesus é eterno, é e sempre foi o único e verdadeiro Deus. Então este vídeo é para provar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o próprio Jeová. Este texto principalmente o foco dele é referente aos testemunhos de Jeová, que negam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que somente Jeová, ou seja, o Pai, é digno de ser adorado. E eu provarei que eles estão todos errados e que o próprio Jesus é Jeová. E se o próprio Jesus é Jeová, então ele é digno de ser adorado. Bom, vamos aos textos. Então, pessoal, eu irei fazer este vídeo destrinchando ele, mostrando os atributos de um Deus, separando, mostrando os atributos de um Deus e depois com a Bíblia, tentando conectar se o Senhor Jesus Cristo tem estes mesmos atributos que somente um Deus tem, que são atributos pertencentes somente a um Deus. Ver se Jesus está batendo com os atributos de um Deus, para ver se ele é Deus ou não. Atributo número 1, sondar mente e coração. Então vamos começar com Jeremias, capítulo 17, versículos 10. Só o versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então vamos para o segundo texto, que é de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que vai nos dizer o seguinte: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ainda em Crônicas, só que no versículo 29, só que no capítulo 29, versículo 7, vai nos dizer assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que foi espontaneamente é com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Agora em Salmos, capítulo 44, versículos 20 ao 22, vai nos dizer assim: Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo,
por amor de ti, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas para frente sabemos que o apóstolo Paulo iria usar esses versículos aqui, né? E ainda em Salmos, só que no capítulo 139, versículos 1 ao 4, o salmista vai nos dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Além de esse texto revelar o dom de Deus, né? O poder de Deus de sondar a mente, esse texto ainda mostra como Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Agora vamos ver alguns textos para ver se o nosso Senhor Jesus Cristo possui estes mesmos atributos que são pertencentes somente a um Deus, que é de sondar mente e coração. Então vamos começar com Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente reuniu-se ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levantá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela cobertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo, presta atenção. Estavam ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo. O que é racionar? Eles estavam matutando, eles estavam pensando coisas negativas ao respeito do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eles estavam pensando. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, Jesus percebeu logo em seu espírito. Você percebe que os fariseus, os mestres da lei, eles não falaram abertamente o que eles estavam pensando. Eles estavam remoendo, guardando isso para eles. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo. Eles estavam pensando assim, eles estavam falando consigo mesmo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles estavam pensando isso, eles não falaram isso claramente. Jesus percebeu logo em seu espírito, ou seja, Espírito Santo, que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico:
Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então vocês veem no texto que o Senhor Jesus Cristo, mesmo estando em carne, ele manifestou este poder que somente Deus tem. Que poder é este? De sondar mente e coração. Agora indo para Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito da oração. Então vamos lá. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí muitos podem dizer: ah tá, mas está falando que o Pai sabe. Ou seja, o Pai sonda mente e coração. O Pai, ele é presciente. Sim, mas o Pai está no Filho. O mesmo dom, a mesma característica que está no Pai, que possui o Pai, também possui o Filho. Porque o Pai é Espírito. O Pai está no Filho. Então, este dom cabe tanto ao Pai quanto ao Filho. E ainda em Mateus, só que agora no capítulo 12, vamos para o versículo 22, vamos ler até o 25, que vai nos dizer o seguinte: depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôs-se a falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, viu? Jesus conhecendo os pensamentos. Como que ele conhece? Porque Jesus sondou o coração, ou seja, o pensamento, a mente dos fariseus. E aí, o texto diz isso, né? Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então agora vamos para Romanos 8, do 27 ao 36. Vamos lá. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações. Aquele quem? Deus, né? Senhor Jesus. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, olha a presciência de Deus aí, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Se lembra? Lá em Gênesis, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor não diz: eu fiz, eu vou fazer. O Senhor diz no plural: façamos. O Senhor Deus disse no plural: façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Isso significa que estava o Pai e o Filho, formando o homem lá no Éden. Então, pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Apontando, mais para frente, quando o Senhor Jesus Cristo iria se fazer carne, iria se fazer um de nós. A imagem de seu Filho, quando o Verbo se fizesse carne, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que ele que é em Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. É aí que os testemunhos de Jeová se confundem, achando que esse primogênito está se referindo no sentido de que o Pai criou o Filho. O Pai criou um homem. Não é nesse sentido. É primogênito porque o Pai e o Filho formou o homem do pó da terra para que no futuro o Verbo pudesse se fazer carne, ou seja, se fizesse um de nós. É primogênito nesse sentido. Assim como a palavra primogênito tem vários sentidos na palavra de Deus, não só referente à criação. E os que predestinou também chamou aos que chamou. Também justificou aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Senhor Jesus Cristo. Cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Agora vamos pular para o versículo 23, que vai nos dizer assim: o Senhor Jesus Cristo vai dizer: matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Você viu que este texto está bem claro, que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, com todas as palavras, que Ele sonda a mente e coração. Agora deixa eu fazer uma observação. Assim, dentre estes textos que eu acabei de ler, referente a esse primeiro atributo de Deus, que é sondar mente e coração, vamos fazer uma pequena observação referente a textos que se conectam, destes textos que eu li. Vamos começar por Salmos 44, do 20 ao 22, que nos diz assim: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Vamos ver textos que se conectam com este. Então vamos voltar para o texto de Romanos 8, aquele texto que eu li do versículo 27 ao 36. Só que eu vou
Eu irei ler somente o 36, que diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matador. Vocês viram que da onde que o apóstolo Paulo tirou este texto? De Salmos 44, do 20 ao 22. E também tem Êxodo capítulo 3, do 3 ao 15, que foi lido, que diz assim: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Que nome é esse? Eu sou. Então, pessoal, este texto que eu acabei de ler se conecta exclusivamente com João capítulo 8, versículos 57 ao 58, que diz assim: disse-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Agora então, pessoal, vamos para o segundo atributo de Deus, que é o de perdoar pecados. Então vamos para o Isaías, capítulo 43, versículo 25, que vai nos dizer o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Agora vamos para Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que vai nos dizer o seguinte: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos pecados. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Agora vamos ver se o Senhor Jesus tem este segundo atributo de um Deus, que é de perdoar pecados. Então iremos começar com o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Na verdade eu já li este texto, mas ele serve para esse segundo atributo de Deus, que é de perdoar pecados. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levantá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, essa parte que eu já expliquei, né? Mas vamos continuar. Por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é Ele, Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Agora vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 11, que vai nos dizer o seguinte, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, ou seja, está se referindo antes da nossa conversão. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus. Lavados, justificados é o que? É ser perdoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito de nosso Deus. Agora, pessoal, Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 14, vai nos dizer o seguinte. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Pois Ele quem? O Pai. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pessoal, o negócio é o seguinte, agora eu ia para o atributo número 3, que é de sondar, que somente Deus é Criador. Só que eu vou dar uma parada, vou gravar esse vídeo amanhã, porque estou gravando esse vídeo de noite, e já está tarde, estou aqui na minha loja. Tá passando muito carro, moto pra lá e pra cá. Eu tô meio assim de... Tô vendo a hora de... Vocês sabem, né? Já tô vendo a hora de passar a moto aqui e me assaltar. Então o clima tá meio tenso. Não dá pra vocês verem, mas ó... Tá de noite. Já está de noite, então tá tarde. Vou finalizar o vídeo por aqui e amanhã eu continuo gravando. Senão passa alguém de moto aqui e me assalta, já viu, né? Aí que não tem vídeo mais. Aí que não tem vídeo nenhum mais pro canal. Então tá, amanhã eu continuo no atributo número 3 da característica que só Deus tem, que é característica de Criador. Somente Deus é Criador. Para vermos se Jesus também é Criador. Então tá. Vou dar um corte aqui no vídeo. Amanhã eu continuo.